Olá, a paz do Senhor Jesus, eu sou a pastora Dulciane Temel e mais um início de semana eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Porque quem começa com fé, termina com milagres. E a palavra de Deus para nós nessa semana está no livro de Esdras, capítulo de número 3, dos versos 10 ao 13, que diz assim: Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes e as suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram os seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom. O seu amor por Israel dura para sempre. Todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias, que eram mais velhos e tinham visto o antigo templo, o templo que Salomão construiu, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia tanto barulho que o som era ouvido de longe. O capítulo 3 do livro de Esdras relata o retorno do povo de Israel do exílio babilônico e a reconstrução tanto do altar como do templo em si de Jerusalém. É um momento de restauração espiritual, de renovação da adoração a Deus, que ocorre mesmo antes que a construção do templo estivesse completa. No segundo ano após o retorno do exílio, os alicerces do novo templo são lançados. O povo está ali empolgado, feliz, cheios de expectativa daquilo que aconteceria a partir daquele momento. Agora eles teriam um lugar para buscar a Deus, a adoração a Deus seria restaurada, as ofertas seriam apresentadas. Então eles celebram esse novo templo, mas reagem de formas emocionais diferentes. Muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, os mais velhos, os anciãos, que se lembravam do esplendor do primeiro templo, do templo que tinha sido construído por Salomão, choram em voz alta por causa do contraste com a modéstia do novo templo. Enquanto isso, os mais jovens, que não viram a glória do primeiro templo, gritam de alegria por verem a obra começar. Agora eles têm um templo para buscarem ao seu Deus. No verso 12 diz que os mais velhos choraram em alta voz, mas muitos levantaram a voz com júbilo. Veja que uns estavam chorando porque comparou a glória do primeiro templo com aquela situação tão modesta, aquela construção tão modesta do segundo templo. Mas quem nunca viu o primeiro templo estava ali alegre, porque agora, depois de 70 anos ali na Babilônia, provavelmente essa geração mais jovem, que não tinha 70 anos, que nasceu na Babilônia, quando chega em Jerusalém, agora eles estão reconstruindo o templo. E para eles não importa se vai ser um templo luxuoso ou não. O que eles querem é ter um lugar ali para adorar a Deus. Um grupo olhou para trás com arrependimento, lamentou o tempo que passou, e o outro grupo, os mais jovens, olha para frente, para as coisas boas que viriam a partir daquele momento. E esse texto bíblico fala forte o meu coração. Nós temos o poder de escolha diante das circunstâncias da vida. Diante das circunstâncias que nós enfrentamos, nós vamos chorar, lamentar, nos entristecer, nos amargurar. Nós vamos viver uma vida nos arrependendo do que passou. Ou nós vamos nos alegrar na expectativa daquilo que Deus vai fazer por nós. Vamos ficar olhando para o passado, comparando com o nosso presente, ou vamos confiar num futuro bem planejado que o Senhor tem para nós. Não devemos viver alternando entre o bem e o mal, o que vem de Deus e o que não vem de Deus, entre o que é positivo e o que não é, entre a paz ou a inquietação na nossa alma. Como a palavra de Deus diz em Deuteronômio 31:19, quando Deus ali diz, coloca diante do povo de Israel a opção de escolher entre a vida e a morte, e ele vai aconselhar: escolha, pois, a vida.
Uma boa postura diante das circunstâncias da vida, escolhas certas, a esperança em Deus, vai gerar vida em mim, em você e em todos que, de alguma forma, nós temos o poder de influenciar. Os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos amigos no trabalho, os nossos amigos na faculdade, na escola, os nossos parentes, os de perto e também os de longe. Nós podemos escolher corretamente como reagir diante das circunstâncias. E mesmo que o presente pareça pequeno diante do passado, nós temos motivos para celebrar. Aqueles anciãos não queriam celebrar por conta da modéstia daquele templo que estava sendo reconstruído, porque eles queriam a glória do primeiro templo, toda aquela beleza, né? Aquele templo ordenado, todo revestido de ouro. Eles queriam aquilo, olharam para aquilo e se arrependeram do tempo em que poderiam ter adorado a Deus, mas aí por sua desobediência Deus permite o exílio para a Babilônia. E os mais novos jubilaram diante de Deus, diante daquilo que ele estava começando a fazer ali no meio deles. Então, o que passou, passou. Não fique lamentando o que já passou, o que ficou para trás. Escolha se alegrar na esperança daquilo que está por vir. Porque grandes coisas estão por vir, em nome do Senhor Jesus. Por quê? Eu digo que grandes coisas estão por vir. Porque o Senhor tem um futuro para nós, não um passado. Então vamos celebrar cada etapa da nossa vida. E nós precisamos celebrar o hoje, porque até agora, nesse momento, tudo que nós temos é o hoje e a expectativa do que Deus pode e fará daqui para frente, em nome do Senhor Jesus, amém? Então você que crê nessa palavra, diga: Senhor, eu creio, eu recebo essa palavra no meu coração, e nós vamos orar para que o Senhor nos ajude a, meditando nessa palavra, sermos convencidos pelo Espírito Santo de que nós temos muito para nos alegrar no Senhor, de que nós temos que realmente nos posicionar de uma forma positiva diante das situações, das circunstâncias, porque o que nós estamos vivendo hoje, aquilo que nós já vivemos no nosso passado, não se compara com aquilo que o Senhor ainda vai fazer no nosso meio, na nossa casa, na nossa família, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer primeiramente por mais uma semana que se inicia, te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia que se renova sobre nós nesse novo dia. Consagrar ao Senhor essa semana e te pedir, meu Deus, que assim como essa palavra falou tão fortemente ao meu coração, que fale também ao coração deste teu filho, desta tua filha que está ouvindo e que ainda ouvirá este devocional, para que eles sejam convencidos de que a forma como nós olhamos as circunstâncias muda toda a perspectiva daquilo que nós podemos viver no nosso futuro. Que o passado que ficou para trás nos sirva de ensinamentos, mas que nós não vivamos presos ao nosso passado, mas que nós hoje possamos celebrar o que Deus tem feito agora e tudo aquilo que Ele ainda fará, a novidade de vida, a provisão, a salvação na nossa família, a porta de emprego que nós temos esperado, a prosperidade na nossa vida espiritual, a comunhão com o Senhor, tudo que nós temos buscado em Ti, confiarmos que o Senhor ainda vai fazer. Aquilo que o Senhor já fez, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, mas nós queremos viver na expectativa daquilo que o Senhor ainda fará, em nome do Senhor Jesus. Então que nós possamos olhar para o hoje, para aquilo que o Senhor está fazendo e nos alegrarmos no Senhor, celebrarmos os teus feitos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, e nós queremos, Senhor, celebrar ao Senhor todos os dias da nossa vida, celebrar a nossa vida, tudo aquilo que o Senhor fez, faz e fará, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço que a tua bênção se estenda sobre a vida deste teu filho, da tua filha, toda a sua casa, toda a sua família, toda a sua parentela, que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana de celebração ao teu nome, uma semana onde nós vamos nos alegrar no teu Espírito Santo, pelos teus feitos, por quem o Senhor é, uma semana onde nós vamos desfrutar da tua graça, das coisas novas que o Senhor está fazendo e criarmos e gerarmos em nós a cada dia através da tua palavra
esperança, perspectiva positiva daquilo que o Senhor fará por nós, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja, amém. E graças a Deus, amém, meu irmão, minha irmã, que essa semana o Senhor testifique no teu coração de que vale a pena você celebrar o hoje, porque o hoje está sendo a semente lançada para o teu futuro. O que passou, deixa para trás. Celebre as grandes coisas que o Senhor tem feito na tua vida. Celebre aquilo que você vê que é a mão de Deus fazendo, ainda que comparado com a glória que você já viveu um dia, pareça pequeno. Mas toda dádiva do Senhor, toda bondade de Deus sobre nós merece ser celebrada, porque isso é a demonstração da nossa gratidão ao Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom. Se você crê nessa palavra, compartilhe com alguém que está precisando ouvir. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, para que o YouTube entregue o quanto mais puder as pessoas que precisam ouvir essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Que essa semana seja de paz para você e sua casa, em nome de Jesus. Amém.